Olá, amigos do YouTube. Assim como combinado, aqui estou mais uma vez para mais uma aula. E hoje nós vamos falar um assunto que a gente ouve, mas não entende o que é uma coisa, o que é outra, aquela confusão que nós fazemos pela dificuldade da interpretação da palavra. Nós vamos falar hoje sobre ubiquidade, unicidade, bicorporeidade e bilocação. Nossa, o que é isso? Vamos procurar informação na visão espírita. Na visão espírita, o espírito é uma unicidade. Então, unicidade é algo indivisível, é um centro de consciência único. Então, o espírito é uma unicidade indivisível. A unicidade é natureza do espírito. Vamos entender, cada espírito constitui um todo único, uma centelha divina que não pode ser fracionada, independente de onde sua ação se faça sentir. O espírito permanece inteiro. Na visão espírita, a unicidade refere-se à unicidade de Deus, a crença de que existe um único Criador Supremo, causa primária de todas as coisas. A unicidade da lei e da evolução indicando que todo o universo opera sobre princípios universais de justiça, reencarnação e amor. Deus único, o Espiritismo, é essencialmente monoteísta. Deus é definido como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, único, soberanamente justo e bom, infinito e onipresente. Olhem vocês. Unicidade da criação da vida. Não existem múltiplos criadores de deuses. Todos os seres, mundos, dimensões foram criados pela mesma fonte e são interligados. A unicidade das leis divinas, as leis morais, físicas, que regem o universo, são universais e imutáveis. Quer dizer, não podemos modificá-la. Elas se baseiam na justiça e no amor, aplicando-se de forma igualitária a todos os espíritos em sua jornada evolutiva. Somos todos iguais e todos seres individuais, indivisível. Unicidade é o espírito. Ele não pode ser dividido. Progressão e evolução. A alma, o espírito, é criado simples e ignorante, mas com a capacidade de evoluir infinitamente através de múltiplas reencarnações. A pluralidade das existências, como nós falamos. A unicidade é a divisão ou multiplicação do ser. Já a ubiquidade não é a divisão ou multiplicação do ser, mas sim a capacidade de um espírito irradiar seu pensamento, a sua influência para diversos lugares simultaneamente, graças a seu grau de evolução. Gente, só os espíritos muito evoluídos têm essa faculdade de ubiquidade. Ele não é divisível, mas ele pode irradiar em vários lugares ao mesmo tempo, devido ao seu grau de evolução. O mecanismo da ubiquidade, a alma está onde está o seu pensamento, através da irradiação mental e da maleabilidade do perispírito, que é maleável, o corpo semimaterial. Um espírito pode fazer-se notar
ou atuar em diferentes pontos ao mesmo tempo, sem sair do seu lugar ou se dividir. Isso é uma faculdade de espíritos que tem uma evolução muito grande. Nós somos pequeninos. Limites da irradiação. Vamos entender. A ubiquidade não é a onipresença absoluta. Atributo exclusivo de Deus, absoluta, e a onipresença. A expansão desse poder de irradiação depende diretamente da evolução, pureza, força moral de cada espírito. Espíritos superiores conseguem projetar a sua energia, a sua influência a distâncias imensas. E em múltiplos locais, de forma muito ampla do que o espírito sofredores ou menos esclarecido. É lógico que ele é evoluído, então ele alcançou, por mérito e tudo mais, pelo grau de evolução, ele consegue, esse espírito, estar presente pela irradiação mental em vários lugares ao mesmo tempo. A doutrina espírita nos esclarece, mais precisamente o livro A Gênese, de que a onipresença é uma das propriedades da divindade. Isso é só Deus, né? Que é onipresença. Obviamente que necessitamos compreender que a nossa visão de Deus é extremamente limitada. Portanto, muitos dos atributos com os quais tentamos compreendê-lo são também limitados. Todavia, é o que conseguimos alcançar com a atual capacidade mental. Nós somos limitados, gente. A gente não tem como ter compreensão do universo, de Deus, como tudo funciona. A gente está andando devagarinho, aprendendo um pouco de cada vez. Ubiquidade ou onipresença é a capacidade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, classificadamente atribuída exclusivamente a Deus, que tem as duas, a ubiquidade ou onipresença. Onipresença é Deus. Esta faculdade implica também na aptidão de captar as impressões de todas as ocorrências de todas as partes para interagir com todos os acontecimentos. Assim diz que a divindade está em todo lugar, tudo vê, tudo sente e tudo interage. Olha que interessante. Na codificação espírita, Kardec sonda a possibilidade também de os espíritos terem o dom da ubiquidade, anotando que, conforme o ensino da espiritualidade, se não em absoluto, como no caso da ubiquidade divina dos seres espirituais, irradiam suas consciências através da expansão do seu perispírito e alcançam distâncias mais ou menos longas, conforme o seu grau e escala evolutiva. Tudo é questão de evolução espiritual. Quanto mais evoluímos, maior aumenta essa nossa capacidade, né, de poder estar aqui, mentalizar, pensar e irradiar esse pensamento e as pessoas me verem em outro lugar, só que eu não saí daqui. Olha, isso é para espírito evoluído, gente, muito evoluído, vamos entender. A bicorporiedade já é a capacidade de uma pessoa encarnada, aqui é encarnada, tá? Bicorpo, de corpo. Poriedade é a capacidade de uma pessoa encarnada aparecer em dois lugares simultaneamente. Isso ocorre pelo desprendimento, emancipação do perispírito, o corpo perispiritual, que se projeta para longe do corpo físico, adormecido ou em transe,
podendo tornar-se visível e até tangível em outro local. Desdobramento. Olha só. Como acontece? Durante a emancipação da alma, o espírito se distancia do corpo físico, mantendo-se ligado a ele com um cordão de prata, fio fluídico do perispírito. O perispírito pode, então, tomar forma e densidade em outro ambiente, o que explica relatos históricos de pessoas vistas em locais distantes enquanto dormiam, né? A diferença, né, de bilocação na bicorporeidade, o indivíduo é visto fisicamente ou materializado num local enquanto seu corpo repousa em outro lugar. Já a dupla vista, a capacidade de um indivíduo acordado, que é a dupla vista, acordado, manter a sua consciência em ambos lugares, enxergando os dois ambientes ao mesmo tempo. Pensa a evolução desse espírito que tem essa capacidade. Ele não tem que estar dormindo nem em transe para poder estar em outro lugar e ser visto como matéria. Ele pode ser visto quando ele tem dupla vista, que é chamada essa capacidade dele acordado, manter essa consciência em ambos lugares, enxergando os dois ambientes ao mesmo tempo. Casos famosos, vamos citar aqui. O fenômeno foi amplamente estudado e relatado pelo codificador Allan Kardec. As histórias notáveis incluem santos católicos como Santo Afonso de Ligório e Santo Antônio de Pádua. E no espiritismo brasileiro, o educador Eurípides Barçanufo. Esses espíritos já evoluídos, eles tinham essa faculdade de poder estar em dois lugares ao mesmo tempo. Tanto Santo Afonso como Santo Antônio de Pádua e o Eurípides Barçanufo da nossa doutrina espírita, que ele é tão conhecido. A teoria espírita detalha a base desses eventos na segunda parte do Livro dos Médiuns. Então lá ele colocou, para uma visão aprofundada de como esse mecanismo desmistifica os relatos dos homens duplo, é possível conferir a análise de Leon Diniz e outros estudiosos sobre o capítulo 7 da mesma obra, o Livro dos Médiuns, né? A bilocação ou bicorporeidade é um fenômeno onde o indivíduo encarnado parece manifestar-se simultaneamente em dois lugares distintos. No Espiritismo, explica-se que o espírito se desprende temporariamente do corpo físico, projetando o seu perispírito, seu corpo espiritual, em outro lugar. Quer dizer, o corpo material fica e o corpo espiritual vai no outro lugar, enquanto o corpo carnal permanece em repouso, né? Outros já conseguem mesmo acordado. Olha uma coisa. Desdobramento ocorre a separação parcial entre o espírito e a matéria, permitindo que a consciência viaje pelo plano espiritual ou se materialize em locais diferentes. Indivisibilidade do espírito. Indivisibilidade do espírito. O espírito é uma unidade indivisível. Então, não é porque o espírito dividiu ou porque é dois espíritos, não, iguais, não tem nada disso. É o corpo físico e o corpo espiritual. Enquanto o corpo físico fica num local, o corpo espiritual pode estar projetado num outro lugar. O que ocorre é uma rápida alternância de presença de uma intensa irradiação mental e perispíritica que cria a aparência real e tangível no segundo local. Olha que interessante. Para o Espiritismo, Jesus não possuía faculdades mediúnicas no sentido comum.
mas manifestava atributos inerentes a um espírito puro. Porque Jesus, de todos aqueles que aqui já tiveram, passaram aqui pelo nosso planeta, ele foi o ser mais evoluído que existiu. E sem falar que quando ele reencarnou, que passou por tudo que ele passou, que ele fez essa missão de vir para nos ensinar, para nos orientar o caminho para a evolução espiritual, para nos ensinar a lei divina, a lei do amor, da caridade, da fraternidade. Quando ele fez isso, ele foi mártir, porque ele foi crucificado, porque teria que ser assim. Quando daqui ele partiu, ele saiu mais evoluído do que quando ele chegou. Saibam vocês. Por quê? Por tudo que ele fez, pela sua missão e a mensagem dada à humanidade para despertar, fez com que ele desse um salto muito maior evolutivo do que ele já era. Então é só evolução, né? Sua visão, a visão de Jesus, e presença alcançavam dimensões muito superiores devido ao seu adiantamento espiritual. Então ele não tinha essas faculdades mediúnicas, ele já tinha a sua visão, a presença alcançava dimensões, ele enxergava tudo, ele não precisava se dividir, ele estaria observando tudo. Essas dimensões muito superiores, devido ao seu adiantamento espiritual, não havendo limitações de tempo ou espaço para a sua consciência. Então, gente, olha que interessante esse assunto que eu trouxe para vocês hoje, para que a gente entenda, né? A pessoa fala assim, mas a pessoa estava dormindo e ela foi vista num outro lugar. Ou a pessoa estava dormindo e deu uma comunicação no centro espírita. Como que pode o espírito de uma pessoa viva dar uma comunicação no centro espírita? Pode sim. Pode. Se ele está com o corpo, ele está dormindo, ele pode sim, esse espírito, dar uma comunicação como qualquer um desencarnado. Pois nós somos espíritos, não importa se encarnado ou desencarnado. É a mesma coisa. Então o espírito encarnado tem como dar uma comunicação no centro espírita, quando ele está ou em transe ou adormecido, dormindo, tá? Ele pode acontecer dele dar. Eu já vi vários relatos assim, né? Então, para que a gente entenda um pouquinho mais, a gente tem que entender, né, sobre um pouquinho de cada coisa, né? Sobre a ubiquidade, unicidade, bicorporeidade e bilocação, que a gente fala, né? Que então a ubiquidade é a capacidade do espírito evoluído dele poder estar em dois lugares ou mais, ou projetar, né? Através do seu pensamento, ele irradiar em vários lugares. A unicidade trata-se do espírito, ele não divide por conta disso, não é porque ele tem essa faculdade que ele dividiu em vários e está em vários lugares, nada disso. Já a bicorporeidade é de você estar em dois lugares ao mesmo tempo, é quando a pessoa está dormindo e a pessoa é vista num outro lugar. E a bilocação, como a gente fala, é a emancipação, né? A emancipação e a expansão do espírito, quando ele expande, quando ele está dormindo, né? Então a gente fala assim, isso acontece todas as noites. Quando nós dormimos, nós nos desdobramos. Então, a bilocação nada mais é do que o próprio desdobramento que nós temos todas as noites, né? Então a gente o corpo está aqui dormindo, nosso espírito está em outro lugar. Muitas vezes vamos nos encontrar com parentes, entes queridos, né? Ou fazemos uma viagem em algum lugar, às vezes até tenebroso, e voltamos assustados porque vamos parar em um lugar que não deveríamos, né? E a energia que nos carrega e nos move para lugares onde tem pessoas semelhantes com a mesmo tipo de energia. Então por isso que a gente tem que se policiar, fazer a nossa oração à noite, para que a gente não entre em certos lugares, né?
e depois volte de falar, nossa, eu tive um pesadelo, eu tive que sair correndo. Isso acontece, né? Eu muitas vezes já tive, né? Hoje bem menos, mas ainda de vez em quando eu percebo um lugar diferente, mas eu consigo sair da situação. Ou o meu mentor me traz de volta, né? Porque talvez eu tinha que passar por aquilo. Então a gente não é sabedor de nada. A gente está começando a gatinhar. Então, para a gente conhecer esse universo, as leis divinas e tudo que se trata, nós ainda somos apenas um grãozinho de areia na praia e no oceano. Fiquem todos com Deus, espero que vocês tenham gostado dessa aula e até semana que vem, se assim Deus permitir.